Oi, gente, meu nome é Júlia, sou professora de História e a aula de hoje vai ser sobre o Estado Novo. Eu vou pedir para quem puder compartilhar esse vídeo, curtir, comentar, é sempre muito importante para o nosso canal e, é claro, para vocês que vão fazer a prova do Enem. Então, bora começar? Bem, lá em 1937, a gente já vê na política brasileira uma certa agitação, porque em 38 iriam ter novas eleições. Nesse momento, a gente também percebe uma grande instabilidade política, justamente pela existência de grupos ali, movimentos mais ligados, por um lado, ao fascismo e outros mais ligados a ideias comunistas. Então, essa instabilidade política, essas divergências, já davam indícios e um sentimento mesmo de que talvez um golpe de Estado pudesse acontecer, só faltando realmente ali um bode expiatório. Esse bode expiatório seria então e foi o Plano Cohen, que foi um plano supostamente elaborado por comunistas que queriam instaurar uma revolução comunista no Brasil. Mas na verdade, esse plano ele foi criado pelos integralistas e de uma maneira assim muito rápida foi divulgado diversos panfletos sobre esse Plano Cohen pelos quartéis, principalmente pelo general Olímpio Mourão. Então a imprensa ela ficou sabendo desse suposto plano Cohen pelos comunistas muito rapidamente e a população começou a entrar num furor ali muito grande dessa possível ali revolução comunista de fato acontecer no Brasil. E Getúlio Vargas, ele vendo essa movimentação, ele decide se aproveitar dela e declarar para todo mundo ali que ia fechar o Congresso Nacional e queria iniciar um novo momento do seu governo. Então, no dia 10 de novembro de 1937, acontece o golpe do Estado Novo. O golpe do Estado Novo, né, esse período novo realmente e bem diferente do Getúlio Vargas, ele vai de 1937 até 1945. Esse período aí de tempo é importante também saber que foi o mesmo período onde estava acontecendo paralelamente a Segunda Guerra Mundial. Então é importante a gente saber dessa questão para a gente entender mais para frente como é que foi as medidas desse novo governo e como o Vargas se posicionou perante a isso. Bem, Vargas ele tratou prontamente de criar uma nova Constituição, a Constituição de 1937, que foi muito diferente da de 34, da anterior, e foi inspirada na Constituição fascista da Polônia, por isso que ela também pode ser conhecida, ou as pessoas podem falar de uma Constituição polaca, justamente por essa comparação ali com a Constituição da Polônia naquela época. Bem, a Constituição de 1937, ela trazia algumas características que é importante a gente saber. A primeira delas é que ela trouxe uma maior concentração do poder no executivo, ou seja, na figura de Getúlio Vargas. Além disso, ela trouxe a censura à imprensa. Agora o Estado ele controlava todos os meios de comunicação, ou seja, rádios, televisão, revistas, jornais. O Estado controlava o que era divulgado ou não. A Constituição ela também vai trazer um controle ali maior nos sindicatos, ou seja, os sindicatos agora eles vão ser submetidos ao Estado. Além de que o Poder Judiciário, nesse momento, ele vai perder a sua independência e as movimentações grevistas elas vão ser proibidas. Getúlio Vargas também, além de todos esses aspectos, vai nomear interventores para os estados, deixando muito claro, até mesmo por esse nome, interventores, de que esses políticos eles não eram eleitos, eles foram simplesmente colocados nesses cargos ali para atuar como aliados políticos do Estado Novo. Getúlio Vargas também, além dessa nova Constituição, ele vai criar diversos órgãos para realmente controlar todos os setores da sociedade. O primeiro deles foi o DIP, o Departamento de Imprensa e Propaganda, que foi um órgão responsável por regular os meios de comunicação. Então, era responsável por essa censura
e também por fazer propagandas pró-governo Vargas. Além disso, houve nesse contexto também a Hora do Brasil, ou seja, um programa governamental que acontecia diariamente, com duração de 1 hora nas rádios brasileiras. As rádios elas paravam ali a sua programação normal e durante 1 hora falava sobre o novo governo, sobre Vargas, exaltando a figura ali de Getúlio, para a população ouvir e de fato ver que o Estado Novo ele veio trazendo mudanças e que essas mudanças iam ser positivas para toda a nação. Getúlio Vargas ele também criou o DOPS. O DOPS ele foi uma delegacia que tinha a função ali de fiscalizar e de investigar, na verdade, pessoas que pudessem aí ser contra o governo dele. Ou seja, qualquer subversão ao governo de Vargas era investigada. Então, além de militantes ali que foram fichados, muitos deles foram até mesmo presos, até jornalistas e intelectuais acabaram ali sendo investigados pelos DOPS e sendo essa delegacia um símbolo desse período de repressão. E se a gente pensar, gente, nessa censura também, nessa propaganda e nesses órgãos ali de investigação, né, de controle, a gente percebe que essas estratégias era para que Vargas se mantivesse no poder com o apoio da população e que não tivesse nenhuma crítica a ele sendo divulgada, sendo ouvida de alguma maneira nas rádios, por exemplo. Então, principalmente quando a gente vai falar da propaganda na época do Estado Novo, e o Enem gosta de essa questão, a gente percebe que a figura de Vargas era sempre muito destacada. Então a gente vê panfletos do 13 de maio com a figura dele sendo destacada, né, perto ali, próximo aos trabalhadores, às camadas mais pobres da sociedade. Então vamos ouvir também que o Vargas foi considerado o pai dos pobres, perto ali de crianças também. Esses jornais e revistas mostravam ele também a favor da educação, para construir, na verdade, um ideal de cidadão. E esse ideal de cidadão no Estado Novo era o cidadão trabalhador, que se esforçava, que se educava e que, a partir disso, construía ali o seu conhecimento. Então, isso foi uma estratégia muito forte nesse período do Estado Novo, de exaltar essa imagem e de realmente fazer um culto ao líder que seria Getúlio Vargas. Nesse contexto, a gente pode falar também que em 1938 o Vargas ele acaba sofrendo uma tentativa de golpe dentro do seu próprio governo, feita pelos integralistas. Então os integralistas começaram a ameaçar ali o governo de Vargas e foram prontamente reprimidos. Até mesmo o líder do integralismo, que foi o Plínio Salgado, ele foi preso e os demais participantes ali foram até mesmo exilados. Não conseguiam ali alcançar os seus objetivos, que era retirar o Getúlio Vargas do poder. Sobre as questões econômicas, Getúlio Vargas ele também começou a criar estratégias. A questão trabalhista que a gente viu na era Vargas, anterior ao Estado Novo, já mostra que Getúlio ele já se preocupava de alguma maneira com essa questão para justamente controlar esses trabalhadores. Então ele continuou dando atenção para a classe operária e criou a CLT, a Consolidação das Leis Trabalhistas. Então é um momento onde a gente vê a criação de um registro e da carteira de trabalho. Além, é claro, de ainda manter as férias remuneradas, o descanso semanal remunerado e o salário mínimo. Getúlio Vargas, ele se aproximava dessa maneira da classe trabalhadora, mas sempre, e é importante a gente destacar, que era uma medida ali para ele também controlar essa camada social, fazendo com que ela não se revoltasse contra o seu governo. Na política de Getúlio Vargas, no Estado Novo, ele também incentivou e investiu numa política industrial nacionalista, ou seja, na criação de indústrias nacionais, principalmente indústrias de base.
com o objetivo de substituir as importações. Porque a gente estava passando internacionalmente por uma guerra mundial, a Segunda Guerra Mundial. Então, países como os Estados Unidos e países ali da Europa que a gente estava acostumado ali a exportar, né, produtos, a gente estava acostumado a comprar os produtos desses países, eles tinham temporariamente parado um pouco no seu processo de industrialização por conta da guerra. Então Vargas ele decide fazer novas indústrias, criar novas indústrias nacionais como uma alternativa a essa crise do liberalismo que estava acontecendo na Europa. Então é um momento que a gente vai ouvir, né, falar sobre a criação da Companhia do Vale do Rio Doce, da Siderúrgica de Volta Redonda, da Companhia Siderúrgica Nacional. Então Vargas, nesse contexto da crise do liberalismo, ele vai aparecer como uma alternativa muito positiva, principalmente para nós brasileiros, tentando criar e criando de fato um sentimento nacionalista aqui no nosso país. Vargas, falando agora da Segunda Guerra Mundial, ele se manteve muito neutro, né? Ele demorou muito para tomar um posicionamento com relação à Segunda Guerra Mundial, até mesmo porque o Brasil ele tinha relações comerciais tanto com os aliados, então com os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, como quanto dos países do eixo. Então a gente tinha relações comerciais com a Alemanha, com a Itália e com o Japão também. Então ele não queria perder essas relações e ficou realmente ali sem posicionamento por muito tempo. Mas chegando próximo ao fim da guerra e ele vendo que os aliados estavam ali tomando a frente, estavam realmente ganhando a Segunda Guerra Mundial, ele começa a dar um apoio velado para os aliados. Isso se fez muito presente, esse apoio velado, na relação do Brasil com os Estados Unidos, né? O Brasil ele deixa ali os norte-americanos ocuparem a base militar que fica ali em Natal, no Rio Grande do Norte, e também o Brasil ele começa a vender recursos naturais para os Estados Unidos por conta aí da situação dos norte-americanos com a Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, eles também, por sua vez, são eles que vão financiar a siderúrgica de Volta Redonda. Então a gente vê uma relação muito próxima Brasil e Estados Unidos, principalmente de muitas trocas. Os Estados Unidos, eles tinham, naquela época, uma política chamada de política da boa vizinhança, que, de uma maneira geral, eles queriam influenciar todos os países ali da América do Sul. Então, eles queriam não só influenciar o Brasil como os outros, mas também na ideologia, na cultura, na política, na economia. Então, essa política de boa vizinhança é justamente essas relações que estavam acontecendo para que os Estados Unidos pudessem influenciar o nosso país com a sua cultura, suas ideias, os seus costumes e por aí vai. Então a gente tem um exemplo muito forte, principalmente com a Carmen Miranda, que vai ali para os Estados Unidos, faz vários filmes, participa de vários eventos, levando para os norte-americanos a nossa cultura, a nossa música, né? Por si só, a Disney, ela também lança um filme ali voltado para o Brasil, cria ali o personagem Zé Carioca. Claro que é uma visão muito estereotipada do nosso Brasil, mas mostra como essa política de boa vizinhança começou a ser feita nesse contexto do Estado Novo com o contexto da Segunda Guerra Mundial. Isso é importante também a gente falar. Só que o que acontece? Esse apoio velado, ele começou a ser percebido pelo eixo, principalmente pela Alemanha, que em 1942 decide então atacar navios brasileiros. E aí é nesse momento que Getúlio Vargas de fato se posiciona ao lado dos aliados, fazendo então uma mobilização da FEB, que é a nossa Força Expedicionária Brasileira, com cerca de 25 mil soldados,
levando eles para a Europa para lutar na guerra ao lado dos aliados. Nesse momento que Getúlio Vargas se posiciona ao lado dos aliados, há uma grande confusão ali aqui no Brasil. Porque como um governo autoritário, centralizador, está apoiando países que têm ali uma política democrática, como os Estados Unidos, por exemplo. Então isso começou a ser uma fonte ali de crítica ao Estado Novo, que até foi uma das coisas que foi responsável pelo fim do Estado Novo, e começaram a haver várias manifestações aqui no Brasil para que o Estado Novo ele acabasse e o Getúlio Vargas ele se distanciasse. Então, mediante esse contexto de fim de guerra, com a questão dos protestos, Getúlio Vargas ele toma ali em fevereiro de 1945 uma nova medida para ele mesmo tentar se manter ali no poder. Ele decide então fazer uma reforma constitucional e dar a possibilidade que novos partidos sejam criados e que alguns até fossem reabertos. Então a gente vê a formação e a criação de diversos partidos, então PSD, PTB e também o Partido Comunista Brasileiro, ele volta ali depois de muito tempo na ilegalidade. Só que isso acaba não sendo o suficiente para que ele se mantivesse no poder. Muitas pessoas começaram a querer realmente o afastamento dele. Só que, ao mesmo tempo, havia uma camada ali da população que queria que ele se mantivesse. E essa camada, que era a favor de Getúlio Vargas, fez um movimento chamado Movimento Queremista. Eles tinham um slogan, né? Queremos Getúlio Vargas, que queria realmente que ele continuasse ali no governo do Brasil. Só que, apesar desse queremismo, desse movimento, a oposição de Getúlio Vargas foi maior. Principalmente quando até mesmo os militares que lutaram na Segunda Guerra Mundial começaram a exigir de fato o afastamento de Getúlio Vargas. Então ele, por fim, realmente se afasta. Nesse momento, a gente vai ver que o presidente do STF, do Supremo Tribunal Federal, o Linhares, ele vai ficar ali no poder temporariamente do Brasil até que novas eleições fossem feitas. E, de fato, esse período ali foi de muita instabilidade, por conta ali de ser um governo provisório ali até as eleições com o Linhares. E quando realmente acontecem as novas eleições, quem vence é o militar Dutra. O Dutra, ele foi apoiado pelo próprio Getúlio Vargas. Então, a vitória do Dutra tem muito a ver também com a popularidade que Vargas ainda tinha em certo ponto, com esse apoio ali de Getúlio Vargas para que Dutra ele fosse eleito. Então, esse é o momento, né, com a posse do Dutra, que o Estado Novo ele se encerra. O vestibular, ele cobra realmente bastante sobre a Era Vargas, e o Estado Novo é muito importante também no vestibular, principalmente por essa questão desses órgãos que foram criados, o DIP principalmente, o DOPS, a questão das propagandas também em prol do governo do Estado Novo, a relação do Brasil com a Segunda Guerra Mundial também é muito importante, e esse contexto realmente de um Estado mais centralizador, mais autoritário nesse período. A questão do trabalho também é outro fator importante também para o vestibular, e eu acredito que tudo que a gente falou aqui serve para vocês estudarem e ficarem atentos a essas questões quando forem fazer o vestibular do Enem. Então, o vídeo de hoje foi sobre o Estado Novo. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Quem puder, curta, compartilhe, comentem e até o próximo vídeo.